Olá a todos, sou o professor Pedro Henrique de Jesus e esta videoaula de fenômenos de transporte será sobre hidrostática. O que é hidrostática? Hidrostática é o estudo de fluidos em repouso. Bom, para aplicarmos alguns conceitos de hidrostática, precisamos realizar uma revisão básica de alguns conceitos fundamentais. Primeiramente, o que é pressão? O que é pressão? A definição de pressão seria: a pressão é a força exercida por uma unidade de superfície, ou seja, uma área, uma força aplicada a uma determinada área. Aqui na esquerda temos uma palma da mão e na direita também. A diferença é a área de 1 quilograma. Essa área de 1 quilograma é esse círculo. Então a força dividido pela área, temos uma determinada pressão. Como a área neste caso é maior, a pressão é menor, porque a área está inversamente ligado à pressão. Portanto, quanto menor a pressão, maior é a área. Correto? Na direita temos uma área do tamanho de uma agulha. Essa área é menor. Como aqui é menor, a área é menor, a pressão é maior. A pressão nesse ponto é maior. Então a pressão é uma determinada força por uma unidade de área. No sistema internacional, a força é em Newton e a área em metro quadrado. Então temos aqui que Newton metro quadrado é a mesma coisa que Pascal. Em vez de dizer colocar sempre Newton metro quadrado, vamos colocar Pascal. Esta é um dos conceitos, alguns conceitos importantes. Um dos conceitos, primeiro seria a pressão. Agora o próximo conceito importante será sobre algumas propriedades dos fluidos. Uma primeira propriedade importante é a massa específica, também conhecido como densidade. Mas vamos adotar como sendo massa específica. Mas sabemos que é sinônimo, massa específica e densidade é tudo a mesma coisa. Bom, o que seria massa específica? Massa específica seria a divisão entre a massa sobre um determinado volume. Então a massa específica, utilizado a letra grega ρ, ρ é igual a m sobre V do volume. Bom, alguns materiais, algumas substâncias, a água. A massa específica da água é 1000 kg por metro cúbico. Então, se você tiver um volume de 1 metro cúbico, que seria 1 metro de largura por 1 metro de profundidade, largura, comprimento e profundidade de 1 metro, 1 metro por 1 metro por 1 metro, temos 1 metro cúbico. Neste 1 metro cúbico, temos uma massa de 1000 kg. Portanto, a massa específica é uma propriedade da água. Este valor 1000 nesta situação é a densidade, ou seja, a massa específica. Se tivermos
um volume menor de meio e teremos uma massa menor, ou seja, 500 dividido por meio metro cúbico. Se tivermos a metade disso, voltaremos ao valor de 1000 kg por metro cúbico. Então este valor é uma propriedade da água. Este valor de 789 kg por metro cúbico é uma propriedade do etanol, é a massa específica. Então dizemos o ρ do etanol é igual a 789 kg por metro cúbico. O mercúrio, em 1 metro cúbico temos 13.600 kg por metro cúbico. Esta é a unidade da massa específica. O sistema internacional, utilizamos quilograma por metro cúbico. Notem que o mercúrio ele é mais denso. Chamamos que o mercúrio ele é mais pesado. Ele tem uma massa específica maior do que a água. No mesmo volume de 1 metro cúbico, temos uma massa muito maior do que a água. Bom, então essa foi a primeira propriedade, a massa específica. Bom, a segunda propriedade importante é o peso específico. O peso específico seria a divisão do peso por um volume. No caso, a massa é a massa por um volume. No caso, o peso é o peso por um volume. Se adotarmos a gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, aceleração da gravidade, multiplicando por 1000 kg, temos o seu peso. Então 1000 vezes 10, teremos 10.000 newton. Então percebe-se a relação entre peso e massa específica, peso específico e massa específica. O etanol 789 multiplicado por 10, considerando o G como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, 789 vezes 10, temos 7.890. E o mercúrio 13.600 multiplicando por 10, temos 136.000 newton metro cúbico. Um newton por metro cúbico. Essa é a unidade do peso específico. O peso é em newton. Temos aqui que o peso seria a massa pela gravidade, a força peso G, e dividido pelo volume. O volume, a massa pelo volume, temos aqui uma tracejado, significa o que? A própria massa específica. Multiplicando pelo G, que é a gravidade, a aceleração da gravidade, temos essa letra que chamamos de, a letra grega que chamamos de peso específico, que seria o gama. Então o gama é a massa específica multiplicado pela gravidade. Tudo bem? Então essas foram algumas das principais propriedades para iniciarmos o estudo da hidrostática. Bom, na hidrostática, o primeiro teorema, a lei de Stevin, ela é deduzida exatamente pela diferença de pressão entre dois pontos. Bom, aqui temos um recipiente, vou explicar a dedução. Temos um recipiente com um volume de líquido imaginário. Então esse volume de líquido é imaginário, ele está em repouso. Então temos uma força aplicada, que seria a pressão multiplicada pela área. Uma determinada força.
E temos a força-peso, que seria a variação aqui do peso, que seria o ΔM, multiplicado pela gravidade. Então essa é a força-peso. E como o fluido está em repouso, essas duas forças para baixo tem que ser igual à força para cima, para ser igual a zero. Então essa força para cima seria essa pressão mais essa variação de pressão multiplicado por essa área. Então, essa área de cima é a mesma de baixo, então multiplicado pela área. Então F2, que seria essa força para cima, menos F1 menos a força peso, é igual a zero. Ele está em repouso, você cancela as forças, tem que ser igual a zero para permanecer em repouso. Então substituindo o F2, substituindo o F1, seria pressão vezes a área, substituindo a força peso, que seria a variação da massa. Quanto maior esse H, maior a massa. Então variando aqui o volume, a altura, varia a massa, que varia o volume também, que a massa está ligada ao volume, né? O que seria a massa? Seria a massa específica multiplicado pelo volume. Então substituindo M, temos que a variação do volume multiplicado pelo peso, pela massa específica, desculpe. Então a massa específica multiplicado pelo volume, substituindo multiplicado pela gravidade. Bom, aqui foi cancelado, quando você distribui o parênteses aqui, temos que PA menos PA eu posso cancelar. Sobrou ΔP multiplicado pela área. Essa área eu posso simplificar, restando ΔP multiplicado pelo ρ, pelo G e pelo ΔH. Passando o ΔH, temos que ΔP sobre ΔH é igual a PG. Podemos fazer a integração, ou seja, se essa variação for um dp bem pequeno, infinitesimal, e a variação da altura for um dH bem pequeno, temos um dH pequeno, é igual a ρ vezes g. Passando o dH, temos a integração e chegamos ao teorema de Stevin, que a pressão, temos a integração, temos que a pressão é igual à pressão inicial, uma constante, essa pressão P0, mais o ρ vezes GH. Substituindo aqui pelo peso específico, como vimos agora há pouco, temos que γ pela altura é igual à diferença de pressão. Então a diferença de pressão entre esse ponto e esse ponto é igual a γ, que é o peso específico do fluido, multiplicado por H. Esse H é a diferença de altura entre os pontos. Lembrando que eu preciso de dois pontos. Então a diferença de pressão entre dois pontos é o peso específico multiplicado pela altura entre os dois pontos. Quando conhecemos o valor de pressão em um ponto, se eu souber o valor de pressão, se eu souber quanto é a pressão no ponto 1, eu posso isolar o ponto 2. Então ponto 2 ele será igual à pressão no ponto 1 mais peso específico multiplicado pela altura. Então temos aqui um exemplo, considerando uma pressão neste ponto sendo 101,32 kPa. Essa pressão
estamos considerando uma pressão atmosférica, ou seja, a pressão que a atmosfera, que essa massa de ar, essa pressão que essa massa de ar faz é igual a 101,32 kPa, ou seja, então é igual a 101.325 pascal. Então, considerando a pressão nesse ponto com esse valor, temos a pressão no ponto 1 sendo a pressão atmosférica. Então, a pressão no ponto 2, que seria a pressão aqui embaixo, ela será como sendo a pressão 1, que é atmosférica, mais a pressão hidrostática, que seria este peso específico multiplicado por H. Então, esse peso específico multiplicado por H chamamos de pressão hidrostática. A dedução simples, né, seria que a pressão é força sobre a área, como foi visto anteriormente. A massa multiplicado pela gravidade é a força em Newton, dividido pela área. A massa é igual ao ρ multiplicado pelo volume. Então, substituir o m por ρ multiplicado por volume. O volume é a área multiplicado pela altura. Isso é o volume. Podemos dividir A por A, que é igual a 1. Então, sobrou ρHg. ρHg, multiplicando G por ρ, temos o peso específico. Então, peso específico multiplicado por H. Isso é a pressão hidrostática. Então, a pressão, neste caso, no ponto 2, é a pressão atmosférica, que é essa seta laranja, que no caso seria a pressão nesse ponto, mais a pressão hidrostática, em roxo, é igual à pressão no ponto 2. A pressão no ponto 2 seria a atmosférica mais a hidrostática. Bom, então é bem simples. Lembrando que se esse ponto fosse deslocado para a direita, mas mantendo a altura, a pressão hidrostática, que é gama, peso específico, vezes H, seria a mesma. Então, a pressão no mesmo nível é sempre a mesma, porque a altura é a mesma. A pressão aumenta quando o H aumenta. Então, quanto mais fundo o H, o H maior, a profundidade maior a pressão hidrostática. Então, quando você está efetuando está embaixo da água. Quando você está embaixo da água, quanto mais fundo, maior a pressão. Mais pressão hidrostática sobre você será exercida. Aqui temos um outro exemplo. Temos aqui que a pressão no ponto 2, 122.000 pascal, e a pressão no ponto 1, 110.000. Então, a diferença de pressão é quanto? 12.000. Seria 122 menos 110.000. 122.000 menos 110.000. Essa diferença é de 12.000 pascal. 12.000 pascal, lembrando que pascal é Newton por metro quadrado. Então, 12.000 pascal é igual ao que? Ao peso específico, considerando 10.000 o peso específico da água, 10.000 multiplicado pela altura. Quanto é a altura nesse ponto? A diferença dos pontos. A altura entre o ponto 1 e 2 é igual a 1,2 metros. Então, multiplicando 1,2 por 10 a quarta, que é 10.000, que é o peso específico da água, temos que 12.000 é igual a 12.000. Então, encontramos essa igualdade da diferença de pressão é igual ao peso específico por H.
Então, a diferença de pressão entre os dois pontos é a própria pressão hidrostática. Bem simples. Então aqui temos, né, Newton metro cúbico, que seria o peso específico, cortando o M em cima pelo metro cúbico, sobrou Newton metro quadrado, que é o Pascal. Bom, voltando aqui sobre a pressão atmosférica, vamos deduzir como chegamos neste valor aqui de 101.325 Pascal. Como que foi encontrado esse valor? Bom, temos que a pressão atmosférica é a pressão na superfície da Terra, então seria o peso, né, a massa de ar da atmosfera. Então, quanto mais alto você está, uma montanha, 3.000 metros de altitude, no caso da Bolívia, um país com altitude maior, quanto mais alto, essa massa de ar é menor. Concordam? Essa massa de ar é menor. Então, a pressão, quanto mais alta, a pressão da atmosfera é menor. E quando você está no nível do mar, a pressão atmosférica é maior, porque a massa de ar é maior. Então, se essa massa de ar é maior aqui, a pressão da atmosfera é maior. Utilizando a lei de Stevin, podemos deduzir. Em 1643, Torricelli ele efetuou um experimento utilizando um tubo, um recipiente com mercúrio, e esse mercúrio, quando colocado, ele era submetido. Aqui temos o vácuo, né? Temos o vácuo não tem pressão aqui no caso, então a pressão nesse ponto aqui é zero. Temos o slide. A pressão nesse ponto é zero por causa do vácuo. Então, qual é a pressão exercida nesse ponto? Na superfície é a própria pressão atmosférica. Então aqui temos o ponto A, a pressão da atmosfera. Está exercendo uma pressão aqui. Ele mediu que essa altura de mercúrio com a pressão da atmosfera era de quanto? 76 centímetros ou 760 milímetros de mercúrio. Então essa foi a medida que Torricelli fez. O Torricelli, ele era um físico italiano, ele mediu a pressão atmosférica no nível do mar. Então no nível do mar foi efetuada essa medição de 76 centímetros de mercúrio. Então foi considerado uma pressão de mercúrio como sendo 760 milímetros de mercúrio. Como que essa altura em milímetros foi convertida para Pascal? Bom, podemos utilizar a equação de Stevin, que a pressão atmosférica no ponto 2, no caso seria a própria pressão atmosférica, é igual à pressão no ponto 1, que no caso é o vácuo. Então essa pressão neste ponto 1 é zero. E a pressão no ponto 2, que seria essa altura aqui, é a pressão atmosférica. Bom, então, como é zero, sobrou que a pressão atmosférica seria o peso específico multiplicado por essa altura. Bom, então, nesse experimento que Torricelli fez, ele montou um barômetro. Então esse equipamento, esse experimento chamado de barômetro, ele serviu para medir a pressão atmosférica. Como é que temos o vácuo, a única pressão que existe neste momento é a pressão atmosférica, que seria o peso específico do mercúrio multiplicado pela altura, porque a pressão neste ponto é zero, é o vácuo. Então vamos verificar se este valor de 101,3
ou 101.300 Pascal é o valor da atmosfera, pressão atmosférica. Vamos abrir a calculadora. Então 13.600 é a massa específica do mercúrio. 13.600, como foi visto aqui. 13.600. Vou considerar a gravidade mais próxima do real. Então vou multiplicar por 9,81. Então essa multiplicação vou ter o peso específico do mercúrio, que é igual a 136.416. Isso é o peso específico do mercúrio. Eu peguei a massa específica e multipliquei pela gravidade. Então o peso específico, que é esse, multiplicado por H, nesse experimento iremos ter o valor da pressão atmosférica. Então multiplicado por 76 centímetros é igual a 0,76 metros. 0,76 é igual a 76 centímetros. Então aqui temos Newton metro cúbico multiplicado por metro. Vai acontecer o que? Newton metro cúbico, quando corta metro, sobrou Newton metro quadrado, que é igual a Pascal. Então multiplicando, temos um valor de 101.300 aproximadamente. Então esse valor ele é próximo àquele valor de 101.300. Então esse aqui é o que? 101.396 Pascal. É o valor da pressão atmosférica. Então podemos considerar a pressão atmosférica como sendo 760 milímetros de mercúrio, 76 centímetros de mercúrio, 1,01 bar, 101.325 Pascal. Essa é a unidade internacional em Pascal, que foi verificado agora aproximadamente. 101,3 kg Pascal, aqui no caso 101,3 kg Pascal. Se fizéssemos o mesmo experimento com água, teríamos o que? 10,33 metros de coluna d'água. Então é porque a massa específica da água ela é muito menor do que o do mercúrio. Então iríamos ter uma coluna de água muito maior. Temos uma coluna pequena porque a massa específica, o peso específico do mercúrio é maior. Você precisa de mais pressão para aumentar essa altura, que é igual a 14,7 psi. Temos então agora esses conceitos de pressão atmosférica. Já sabemos qual é o valor da pressão atmosférica utilizando o teorema de Stevin. Sabemos o que é pressão hidrostática. Vamos a um exemplo. Vamos a um exemplo. Temos aqui o último conceito que eu acho que é importante antes do exemplo, que seria a pressão absoluta. A pressão absoluta, ela é o que? Ela é em relação ao vácuo. Então quando você tem, neste caso aqui, a pressão no ponto 2, ela está considerando a atmosférica. Então temos a pressão absoluta. Seria a pressão total. A pressão manométrica, ela seria apenas essa pressão efetiva, a hidrostática. Quando você não considera a atmosférica, você tem a pressão efetiva.
Eu vou mostrar no exemplo, acho que vai ficar mais claro essa explicação de absoluta, efetiva e atmosférica. Vou explicar pelo exemplo que eu acho que facilitará. Então temos aqui um exemplo. Determine a pressão absoluta, ou seja, a pressão total. A pressão absoluta de 1 metro abaixo da superfície do fluido em contato com a pressão atmosférica. Então eu preciso saber quanto que é a pressão a 1 metro de profundidade. Imagine que você está submerso, você está fazendo um mergulho. Você está a 1 metro de profundidade na água. Qual é a pressão exercida no seu corpo, né, neste 1 metro de profundidade? O fluido apresenta a massa específica como sendo 1000 kg por metro cúbico. E a gravidade será considerada como 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ele está adotando a pressão atmosférica como sendo 101,3 kPa, que é o que foi visto anteriormente. Então vou abrir o site. Aqui vou abrir esse site, phit.colorado.edu, e pesquisei essa simulação. É um site que tem diversas simulações. É um site muito interessante. Vou utilizar essa simulação sobre a pressão, ele está em português. Vou clicar neste botão. Ele vai abrir a simulação numa outra janela. Então aqui temos um tanque com um determinado fluido, no caso a água, que seria 1000 kg por metro cúbico. Eu posso alterar a propriedade aqui do fluido para mel ou gasolina. Vou voltar para a água, que seria aquele valor de 1000 kg por metro cúbico, e adotar a gravidade como 9,8 metros por segundo ao quadrado. Aqui eu posso aumentar a quantidade de fluido e reduzir esse tanque, essa quantidade de água. Vou encher praticamente todo o fluido, todo o tanque, encher todo o tanque com fluido. Aqui temos o equipamento para medição, o medidor, um manômetro. O manômetro ele está medindo aqui, no caso, a pressão atmosférica de 101,3 kPa. Então sabemos que a pressão dessa massa de ar é este valor de pressão. Quando eu coloco em contato com a água, este valor de pressão é o valor total. Notem que começou com 101, 103, 105, 106. Então seria, vou colocar dois manômetros. Na superfície 101. Quanto eu vou afundando, eu tenho uma pressão hidrostática, aquela pressão da altura, essa pressão hidrostática, mais atmosférica. Então é 101 mais um valor de 10 no caso, cheguei a 111. Então eu posso desligar a atmosfera, a pressão no caso seria 0. Então essa pressão aqui fora é 0. Então a única pressão que existe é a manométrica ou efetiva. Então aqui, como foi dito, a manométrica ou efetiva é esse valor aqui de 10 kPa. Então a pressão no caso seria apenas efetiva. Quando eu considero a atmosférica, então é 101 mais 10, 101 mais 10, cheguei ao valor de 111. Então notem, 10, e aqui está 101. 101 mais 10 é igual a 111. Então esse 111 é a pressão total, a pressão absoluta. Pressão absoluta 111,3. Pressão atmosférica 101,3. Pressão efetiva 10 kPa. Então esses três
tipos de pressões: pressão absoluta, manométrica ou efetiva, é a mesma coisa, e pressão atmosférica. Então vamos efetuar o cálculo considerando a pressão atmosférica. Vou colocar aqui aproximadamente a 111 kPa. Como que esse valor foi encontrado? Através do Teorema de Stevin. Temos aqui a Teorema de Stevin. Teorema de Stevin que foi utilizado no barômetro. Então esse é o Teorema de Stevin. A pressão no ponto 2, essa pressão nesse ponto é igual ao que? É igual a pressão no ponto 1 mais a hidrostática, que seria peso específico vezes H. Pressão no ponto 1 é quanto? No caso, eu estou considerando o ponto 1 aqui e o ponto 2 aqui. Então, o ponto 1 é de menor pressão, é atmosférica. Então, 1 atm, que é uma pressão atmosférica, é igual a 101,324 kPa. E a pressão no ponto 2 é a que eu quero saber. A pressão nesse ponto é igual a essa mais a hidrostática. Então vamos ao cálculo. A pressão no ponto 2 é igual a pressão no ponto 1, que é 101.325 Pascal, mais peso específico, então 101,324, vamos ver, corrigir aqui, 101,24 é a pressão atmosférica, mais o que? Peso específico é quanto? Peso específico é a massa de 1000 kg, que é a massa específica. Então 1000 multiplicado pela gravidade. Então seria o ρ vezes G é igual ao gama. Vezes 9,8 é igual a 9.800. 9.800 neste caso é o peso específico. Então multiplico esses dois, tenho o peso específico. Mais 9.800. Quanto que é a altura H? Vou utilizar aqui esta régua e vou utilizar aqui 1 metro, que no caso foi o exemplo. Eu tenho uma profundidade de 1 metro, que é o que está pedindo o exercício. Então vou multiplicar por 1 metro. 9.800 multiplicado por 1 metro. Bom, então a pressão atmosférica 101.324 mais a pressão hidrostática, que é igual a 9.800, é igual a 111.124 Pascal. Voltando para a simulação, então encontramos um valor aproximado de 101,1 kPa, aproximadamente, que foi encontrado. 111,1 kPa ou 111.124 Pascal, que é esse valor a 1 metro de profundidade. Então a 1 metro de profundidade temos este valor de pressão. Desabilitando a atmosférica, vamos notar aquele 9.800. Aquele 9.800 é a pressão hidrostática, que é só essa altura de 1 metro, que é a pressão hidrostática, mais a pressão atmosférica 101 mais 9.800,
que é o que foi calculado, 9.800 mais a atmosférica, chegamos a um valor de 111,1 kPa. Bom, para calcular a 2 metros, seria esse cálculo simples, né? Então seria 9.800 vezes 2. Aqui, se for a 2 metros de profundidade, temos que a pressão hidrostática é 19.600. Então vamos colocar um aqui, 19.600 é a 2 metros de profundidade. 19.600 a 2 metros de profundidade. Isso é a pressão hidrostática. Então, quanto mais fundo, maior é a pressão. Somando a 101.324, que é a pressão atmosférica, 101 mais esse valor de 19.700, chegamos a um valor de 120,9. Então, a 2 metros de profundidade foi calculado. Colocando 2, calculamos a pressão a 2 metros de profundidade. Então é bem simples a aplicação da lei de Stevin. Temos alguns conceitos importantes que podemos observar nesta simulação. Temos utilizando este tanque, esse outro tanque. Vamos colocar dois equipamentos de medição de pressão, à esquerda e à direita. Vou começar a aumentar o volume de água, ou seja, essa altura H está aumentando cada vez mais. Então aqui temos a 2 metros. A 2 metros temos ao lado esquerdo 120,9 kPa e ao lado direito 120,9 kPa. Então essa é um conceito importantíssimo, que não importa a posição, se o nível é o mesmo, não importa se está à esquerda ou à direita, se é o mesmo nível, a pressão no fluido em repouso é a mesma. Então tanto a pressão neste ponto como no ponto direito é a mesma. Eu agradeço a visualização do vídeo. Muito obrigado.